Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu não poderia deixar de gravar essa aula para vocês, afinal de contas, promessa é dívida, não é? Tive um dia, assim, lotado de coisas para fazer, mas eu faço questão de deixar aqui a minha contribuição para esse grupo, especialmente para esse grupo que quer PCDF, né? Que está estudando, que vem aí focado e que vem firme, né? Pensando nessa prova mesmo, para a gente, para escrivão. Contem comigo. Tá? Então, eu prometi que toda terça-feira eu vou liberar para vocês algumas dicas, eu vou analisar algumas questões, depois me mandem para esse grupo especialmente, olha só, é para esse grupo só, eu só estou fazendo esse projeto com vocês, tá? Mas eu creio que os frutos serão colhidos por vocês, assim, e vocês vão proliferar isso, eu não tenho dúvida dessa questão. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, Cris Franco, opa, Cris, underline, Franco, underline, CH. É lá que eu coloco também um monte de dica para a banca Sebrasp, tanto de redação quanto de gramática. Para não atolar muito o grupo, quando vocês tiverem alguma dúvida específica, carta aberta para vocês me mandarem no particular essas dúvidas, tá? Então, conversei um pouquinho com a Cris essa semana, algumas dúvidas pontuais, tal. Podem mandar. Redação é algo bem específico, é mão na massa, não tem jeito. Claro, tem que ter noção da estrutura dissertativa, tem que ter noção de conteúdo que eles vão cobrar, você tem que ver atualidades, você precisa assistir às aulas de atualidades, você precisa estar conectado, porque se eles propuserem algum tema que pode ser tanto de geopolítica, pode ser de meios tecnológicos, pode ser de meio ambiente, são variados os temas aí que a Sebrasp pode cobrar de vocês, né? É um cargo para a área policial, então, assim, é importante deixar tudo no radar, tudo e mais um pouco ainda, né? Eles vão cobrar algum dado da contemporaneidade, então é importante que vocês foquem, que vocês estudem, que vocês acompanhem os noticiários e essas aulas de atualidades também, tá? E aí depois, no particular, como eu falei, eu posso tirar algumas dúvidas de redação, sim. Mas redação é mão na massa, não tem jeito. Você precisa, se essa é a tua pedra no sapato, ai, é meu calo, é minha pedra. Cris, não dá. Mas é aí que você precisa focar. É aí que precisa mesmo, sabe, ver a estruturação de texto, não dá para ficar só na teoria, não dá para ficar só assistindo aula de redação, não. Tem que ter noção, eu até coloquei no meu Instagram, aqui. Eu coloquei no meu Instagram algumas dicas, né, de como estruturar um texto para a banca Sebrasp, mas não tem outra saída que não seja escrever, tá bom? Para hoje, eu peguei uma prova da Sebrasp de 2019, deixa eu já compartilhar aqui com vocês. Vamos lá, olha só, era uma prova da Polícia Rodoviária, que foi aplicada em 2019. Então, assim, é característica da banca Sebrasp fazer assim, é uma prova tipo da Sebrasp mesmo, né? Porque, assim, cobra algumas coisas de interpretação de texto, cobra também algumas coisas específicas de gramática. Nas perguntas, ela coloca lá, quanto aos aspectos gramaticais e quanto aos aspectos de entendimento de texto, de sentido de texto. Então, é o tipo, né? A prova tipo que eles amam fazer. Então, fiquem atentos, tá? Podem me mandar mensagem se vocês quiserem, não tem problema. Mandem mensagem se ficou alguma dúvida para eu conseguir responder para vocês. Toda terça eu vou postar algumas questões. Eu vou pegar algumas questões ali para poder trazer para vocês. Ó, fique atento a isso. Olha, gramaticalmente é essa situação. Aqui eu não vou fazer todas as questões, tá? Eu selecionei algumas questões só. E nessa prova teve uma questão que foi cancelada. Então, a contagem deles é um pouco diferente. Lembrando, vários lembretes eu vou passar para vocês ao longo dessas aulas, desses momentos que eu vou explicar para vocês. Preencher o gabarito certinho, tá? Façam o mesmo preenchimento bem certinho, porque isso é um dos itens que constam lá dos editais, dos 2 editais, tá? E eu vou colocar essa semana ainda, eu vou colocar mais algumas dicas, tá? E vou colocar de gramática também, mais as de gramática eu vou acabar passando por aqui, fazendo essas pequenas gravações para vocês acompanharem. Eu acho que fica mais fácil, inclusive, eu compartilhar a prova e fazer ali algumas explicações, né? Vamos lá. Minha sugestão.
primeiro faça as questões de gramática, depois faça as questões de interpretação de texto. Por uma simples questão, você já vem se preparando para a parte de gramática, ó, há tempos. Você já vem estudando, e aqui cabe o gerúndio totalmente, você já vem estudando pontuação, você já vem estudando a morfologia, você já vem estudando verbos, você já vem estudando análise sintática, você já vem estudando as orações adverbiais, as substantivas, as adjetivas, né, a acentuação, você já vem estudando essa parte teórica. Então, supostamente, o feitio dessas questões de gramática vão demorar menos tempo do que as de interpretação. Interpretação é técnica e você não sabe o texto que vai cair, não é verdade? Então, tem lógica essa questão de você, primeiro, vai para as questões, dê uma olhada, é uma sugestão, tá, gente? Pode ser que você não se adapte a esse ritmo, e tudo certo. Tudo certo, você que, né, faça o teu ritmo, não tem problema nenhum. Agora, que eu tenho tido, né, há muito tempo esses retornos positivos, de que começar pela de gramática realmente fez a diferença, bater o olho e saber o que é que está sendo cobrado, porque depois, quando vai fazer a leitura do texto, no máximo 2 vezes, não dá tempo de você fazer mais do que isso, não é? Então, você já vai com um olhar com pretensão, não é um olhar despretensioso quando a gente pega um texto para ler a primeira vez, não. Você já vai assim, opa, peraí, lá na questão 7 tinha algo sobre isso, então deixa eu ficar atento aqui, deixa eu ficar atenta aqui, tá? E outra coisa, treino, muito treino, gente. Saber a parte teórica é crucial, de todas as disciplinas, né? Agora, treinar a forma como a banca vai te cobrar, é isso que vai ser o diferencial. Façam muitos exercícios, planejem-se para isso. Também não dá para exaurir. Vou fazer 500 questões num dia só, nem dá, né? Para, nem dá. Mas então fazer um planejamento, sabe, ter um acompanhamento, esse planejamento mesmo da tua semana, não cumprir a meta no dia, bom, então se eu não cumprir no dia seguinte eu vou ter que, ó, dar uma ralada, e uma ralada forte, porque eu preciso cumprir a meta da semana, eu preciso dar conta de matar esses leões aí dessa questão do tempo, essa questão do estudo, estamos em casa, né, gente? Então a pandemia nos trouxe isso, então organizar esse espaço para você estudar, para você ficar tranquilinho, tranquilinha, um espaço arejado, um espaço com uma iluminação boa, um espaço com tranquilidade. Não dá para você estudar com a janela aberta e o funk tocando lá do lado de fora. É ruim demais. Ao mesmo tempo, tem um outro detalhe. Pode ser que no dia da prova, e eu já passei por isso, com um aluno fazendo OAB, que ficou comigo o ano inteiro fazendo aula particular para OAB, no dia que ele foi fazer a primeira fase da OAB, gente, não era só funk, era sertanejo, era tudo que vocês possam imaginar com carro de som. Tinham, acho que 2 ou 3 carros de som. Ele foi fazendo uma escola estadual, né, daqui da minha cidade. E aí, olha, foi horrível, porque ele sempre estudou num ambiente extremamente calmo. E ele falou para mim, olha, Cris, passei um sufoco. Por quê? Porque toda a música, a parada aumentava, diminuía. Então, tem os dois lados, né? O silêncio absoluto não vai ser isso no dia da tua prova real. Pode ser que não seja. Pode ser que tenha alguém passando mal, né? Outra dica, você precisa treinar esses simulados com máscara. Você precisa, porque dependendo da situação, né, não sabemos ainda quando vai ser, mas tudo indica que vocês farão a prova ainda, né, mais para frente um pouquinho. Pode ser que você seja colocado nessa situação de ter de fazer a prova de máscara. Então, gente, eu sei que é um sufoco, eu sei que é horrível, porque quando eu vou dar aula e eu tenho que estar de máscara, eu sofro demais, porque eu perco ar, eu falo demais, eu falo com as mãos, né? Eu tenho essa questão da cadência, da respiração e da fala. Então, quando eu preciso dar aula de máscara, eu sofro. Então, eu tenho treinado isso aqui também, quando eu estou gravando algumas aulas de máscara, para vocês terem uma ideia, para não sofrer tanto. Então, façam também, tá? É uma dica que eu dou. Como eu falei, ter um ambiente mais calmo é muito bom, mas uma calmaria total e um silêncio absoluto. Ninguém pode falar na sua casa quando você estiver estudando. E aí, pode ser que no dia da prova você não se depare com essa situação. E aí, se preparou tanto, 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 né? Num silêncio absoluto. Ninguém podia falar, ninguém podia dar risada, ninguém podia comentar, o telefone não podia tocar, o cachorro não podia latir.
e no dia da prova você pode se deparar com o cachorro da vizinha latindo sim o tempo todo da sua prova, que algumas escolas, eu não sei na região de vocês, mas as escolas que aplicam essas provas aqui na minha região, gente, eu moro em São José dos Campos, tá? Pertinho de São Paulo. Eu sou de São Paulo, na verdade. Mas as escolas são assim, né, numa região bem movimentada. Tem uma, por exemplo, que é na beira da Dutra. A Unip, que é uma das aplicadoras aqui de São José, ela é na Dutra. Então, imagina, que carro passando o tempo todo, buzina, caminhão, freada. Então, vale a pena essa dica, tá? Então, não digo que tem que estudar com música, não. Mas, sabe, deixa um pouco essa movimentação externa rolar para que você não seja pego desprevenido, desprevenida. Tá bom? É importante. Não briga, não, com a tua família. Tá bom? É uma dica que eu te dou. Vamos lá. Eu vou fazer algumas questões, como eu falei para vocês, e depois eu vou gravando mais e vou mandando mais para vocês em doses homeopáticas, tá bom? Eu vou supor que vocês já tenham feito a separação aí das questões, comecem pelas de gramática e depois façam as de interpretação, mas leiam o texto antes, tá? Então, saber o que vai ser cobrado é show de bola, é muito bom, mas fazer a leitura do texto na íntegra é crucial, né? Banca Sebrasco ama Machado de Assis, ama, ou tem Zygmunt Bauman, numa das provas aqui que eu estava fazendo, já estava gravando para a semana que vem, para uma outra, para o meu YouTube, na verdade, para subir lá no YouTube. Trouxe Bauman, tem Cora Coralina, tem Clarice Lispector, então são vários textos literários também que eles gostam de colocar, tá? Para vocês avaliarem, são textos muito reflexivos, são textos bem profundos, eles gostam. E outra dica, olhem sempre a fonte desses textos, tá? Nesse caso aqui, olha, esse primeiro texto foi de Reinaldo Moraes, Luz, Mais Luz, do Nexo Jornal. Fizeram algumas adaptações aí no texto original, por questões pedagógicas, com toda certeza, ou para atender alguma demanda aí das questões, tá? Vamos lá. No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente, julgue os itens a seguir, certo e errado. Uma banca de certo e errado, né? E errou, anula uma certa. Então, eu sei que isso, às vezes, é nível hard, eu sei disso. Mas, vamos embora. Vamos treinando, fazendo exercícios e entendendo o jeitão da banca, isso vai ser ótimo para você, tá bom? A forma verbal viceja, na linha 1, poderia ser substituída por germina, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical. Vamos dar uma olhadinha lá na linha 1. A vida humana só viceja, que tem viço, que tem vida, que tem luz, que se desenvolve, que cresce, sob algum tipo de luz. Então, ele diz que esse verbo vicejar aqui pode ser substituído por germina. Gente, germinar é se desenvolver, não é? Então, assim, numa metáfora, eu até consigo entender, sim, que esses dois verbos, eles são realmente... Um pode substituir o outro sem prejuízo da coerência e da correção gramatical, tá? Então, tanto viceja quanto germina, inclusive, eles estão no mesmo tempo verbal, no mesmo modo verbal também. Então, gramaticalmente, e em termos de coerência, tudo certo, realmente não teve prejuízo. Primeira questão, certinha. Cris, eu não saberia a definição de viceja se eu estivesse fazendo essa prova. Então, vá pelo contexto, tente fazer alguma associação. Vem de viço, né? Viceja vem de viço, é viçoso, é bonito, tem brilho, se desenvolve, é nesse sentido, então, tá bom? Primeira questão, então, correta. Segunda questão, vamos lá. Infere-se do primeiro parágrafo do texto que boêmios da pá virada e vampiros diferem biologicamente dos seres humanos em geral, os quais tendem a desempenhar a maior parte de suas atividades durante a manhã e a tarde. Oi! Gente, eu dou aula, à tarde eu quase não dou aula. Eu preparo os meus materiais, eu preparo as minhas aulas, tanto para o cursinho, para o curso, tanto para os meus concurseiros, quanto para os meus alunos de aula particular. Eu trabalho manhã e noite, às vezes à noite, muito mais do que de manhã. Como que eu posso generalizar e falar que os seres humanos, em geral, tendem a desempenhar a maior parte de suas atividades durante a manhã e a tarde? E quem trabalha só no terceiro turno, que é de madrugada? E aí? Manhã, tarde, noite, madrugada? E aí? Não tem como, né?
Segunda questão, errada, tá? Então, assim, chega a ser uma conclusão errônea, né? Terceira questão foi cancelada, tá, gente? Quarta questão, vamos lá. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho é que em como é que se fazia lá na linha 27. Vamos lá na linha 27, olha aqui, ó. Mas e antes dos sensores, como é que se fazia? Esse é o trecho. Ele está dizendo aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar. Ah, não consigo deixar aparecendo o trecho. Ele está dizendo que se eu tirar o pedacinho é que, não vai ter problema nenhum. Vai continuar gramaticalmente tudo certo e vai continuar em termos de sentido também. Eu manteria as duas coisas, tá? Tanto a correção gramatical quanto o sentido. Se eu tirasse o trechinho é que. Como é que se fazia? Vou tirar o é que. Como se fazia? Não dá no mesmo? Dá no mesmo. Então, assim, realmente não teve problema nenhum em termos em termos de gramática, quanto em termos de sentido. Então, realmente, a correção gramatical seria mantida se eu simplesmente suprimisse esse pedacinho aqui. Questão 4, correta, tá? Questão 5, vamos lá dar uma olhada. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto. Outra dica, ó, Sebrasp ama fazer isso. Aqui já deixou no plural, tá vendo? Dos sentidos, então tá pedindo para você olhar como um todo, da correção gramatical e do sentido. Então eu tenho que pensar sempre nessas duas vertentes, tá? O primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito. Olha, o primeiro período do terceiro parágrafo é esse daqui, ó. Aqui eu consigo deixar. Olha só. Dispor de tanta luz assim, porém, tem um custo ambiental muito alto, avisam os cientistas. Perceba onde essa conjunção foi colocada, essa conjunção adversativa. Perceba que ela está no meinho ali, não é? Então, essa conjunção, essa adversativa, ela trata de algo anterior, que nesse caso aqui seria dispor de tanta luz. Quando ele faz uma reescrita e coloca a conjunção contudo, tem o mesmo valor semântico, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é tudo adversativo, né? Tem tudo o mesmo sentido, tá? Só que ele coloca no começo da oração. Olha lá. Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente. Gente, preste atenção. A localização dessa conjunção foi a que fez essa questão ficar errada. Por quê? Quando eu coloco uma conjunção logo no começo assim, significa que ela está cancelando, ela está se referindo a algo que veio anteriormente, que não está nesse pedaço aqui. Então, a questão 5, ela está errada. Por quê? Porque aqui diz, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido, eu tenho sim. Eu tenho que ficar atenta à localização da conjunção, tá? Então, por isso que essa questão aqui, o fato de ter trazido o contudo para o começo da oração, fez com que realmente mudasse, inclusive o sentido e a parte gramatical também, porque essa conjunção refere-se a algo anteriormente, que não está aqui, que é diferente da conjunção colocada no meio do período ali. Fechou, gente? Olha só, a 6, 7, 8 e 9, eu vou deixar para um outro áudio, para um outro vídeo para que vocês possam, inclusive, fazer essa prova. Acho bem legal vocês fazerem a prova, tá bom? E aí, assim, bora, gente. Bora estudar. Bora! Porque esse sonho que você tem aí de prestar esse concurso, de passar nessa prova, eu não tenho dúvida da tua aprovação, não. Tá bom? Ó, um beijão, tá? Um beijo e bons estudos para vocês.